Nós, até aqui, fizemos 12 encontros, foram 154 horas de trabalho, 103 participantes, 1h30 mais ou menos cada um dos eventos, e nós já revisamos os propósitos, princípios e governança do projeto, e também estamos com a fase de revisão dos propósitos, dos fundamentos de cada um dos 5 pilares em andamento, é o que está em verde. E o que temos pela frente é a consolidação da primeira versão dos objetivos, tanto do Brasil 5.0 como das coalizões, até o dia 18 de novembro, a segunda versão em 16 de dezembro, e, finalmente, o planejamento final em 17 de janeiro. Tá? Então, essas são as nossas metas gerais. Nós já temos, do ecossistema, a pessoa 5.0, 100% realizado. Do negócio, a gente tem 70%. Falta ainda um complemento, que a gente quer terminar até o dia, obviamente, 15 de dezembro. A economia, 60%. A sociedade, 30%. E o governo, nós já estamos com 10%. Fizemos uma reunião a semana passada, então foi muito boa a reunião. O propósito do Brasil 5.0, ele se manteve, apenas a gente acrescentou o Brasil no início da frase que a gente tem usado, protagonista na inovação e transformação digital global. E assim como essa frase tem no propósito do Brasil, nós também definimos uma frase para o propósito, para cada um dos propósitos de cada um dos pilares. Então, começando por sociedade, revisamos o propósito e dessa revisão saiu essa frase, que seria o lema, é o slogan: sociedade ética, inclusiva, sustentável, através da inovação e transformação digital. Não vou ler esses propósitos, depois vocês vão ler, porque vocês vão receber o link dessa apresentação. Em pessoas, também revisamos, e o slogan ficou: pessoas protagonistas na inovação e na transformação digital. Em negócios, negócios aprimorados pela inovação e transformação digital. E em economia, economia com igualdade de oportunidades através da inovação e transformação digital. Os princípios foram revisados, pequenos ajustes, né? E depois vocês podem ler. Inclusive, isso já está publicado na página, tá? Também não vou ler, vocês já conhecem, mas ele é, inclusive, um dos pré-requisitos quando a pessoa entra no site, se interessa em participar do projeto, ela tem que dar um ok que aceita esses princípios antes de enviar o formulário dela. O principal conselho, que é o Conselho Superior, que avalia o planejamento e as realizações do ecossistema, é composto por o presidente e vice, e o presidente desse Conselho Superior é o Tenente Brigadeiro Marcelo Cândido Damasceno, que é também o presidente do Conselho de Notáveis do Instituto Micropower, além de ser o chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. E o Sistema Nacional de Coalizões Digitais Regionais também tem um conselho, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, e o seu presidente é o professor Gustavo, que é o reitor do Centro Universitário da FEM. E também nós temos o Conselho Consultivo, que é o que faz a parte de planejamento e execução das ações que operacionalizam o ecossistema. Então, aqui nós temos 31 pessoas no Conselho Superior e 86 pessoas no Conselho Consultivo, são 117 pessoas, né? 117 conselheiros. O conselho do sistema é composto, nesse momento, por 5 conselheiros, o professor Gustavo, presidente, eu como vice-presidente, o Renato como curador, e os presidentes da ABC e região metropolitana de Sorocaba. Esses são os presidentes que compõem esse conselho do sistema. Vejo que aqui tem a ligação
né, desse conselho com o Conselho Superior. E os curadores, né? Os curadores de cada uma das CDRs, hoje são 6, também participam, e o grande objetivo aí é compartilhar as melhores práticas entre as coalizões. Então, nós temos aqui hoje presente o Ari, a Regiane, o Sierra, o Luiz, eu não sei se o Luciano e o Clímaco estão, Ari, mas ainda não. Quando a gente clica nesse link, vai direto para as páginas, tá? Então, vamos ver aqui, hoje nós temos um conselho superior, eu vou compartilhar rapidamente aqui com vocês. Nós temos um conselho superior, com seu papel e os seus integrantes, que vocês podem ver depois no site. Um conselho consultivo, a mesma coisa. E nós temos o conselho do SIM-CDR, que está aqui também publicado, tá certo? Então, nós já temos as páginas todas prontinhas e publicadas. Continuando, aqui existe a relação, então, o Conselho Regional, o Conselho das Coalizões, é composto do seu presidente e vice, e os atores regionais, que obviamente são aqueles que a gente chama aqui em cima, né? Agentes econômicos, públicos, as entidades representativas da sociedade civil, academias e institutos de pesquisa. Esses atores indicam representantes para compor o comitê executivo. O comitê executivo tem por papel definir e realizar os planos de ação. Aqui nós temos as curadorias e os coordenadores, que trabalham para fazer com que as ações de cada uma das ATs aconteçam. A relação que existe, então, como a gente viu, presidente e vice participam do conselho do sistema e os curadores participam também do conselho do sistema para poder compartilhar as práticas. Então, essa é a governança que a gente tem no processo. Agora, a gente definiu para cada uma dessas ATs aqui, né, AT1, 2 e 3, e, na verdade foi o Renato que nos ajudou a definir, a partir das conversas que nós tivemos, 3 indicadores para a AT1. A AT1 é sensibilizar os agentes econômicos e públicos. Então, o primeiro é quantidade acumulada de agentes econômicos e públicos, entidades representativas da sociedade civil, academias, institutos de ensino e pesquisa, que foram contactados. Então, você faz os contatos e vai registrando, depois a gente vai ver numa planilha quem são esses contatos, sempre no mesmo padrão de informações, para que depois a gente possa consolidar isso, né? Depois, buscando entre esses agentes econômicos aqueles que representam 80% da receita regional daquela região, né? E entre os agentes públicos, aqueles que já têm alguma iniciativa de transformação digital nos seus municípios. Então, esse é a AT1. Então, é a proposta que a gente revise isso até 17 de janeiro, para que a gente tenha aqueles que serão tratados durante 2022 a 2025. Né? Não quer dizer que vai definir 17 de janeiro e fica para sempre. Não, a gente vai ajustando isso e cada coalizão tem que ter autonomia para poder desenvolver os seus objetivos até em ritmos diferentes, umas das outras. Depende do momento em que cada coalizão está, né? A gente fala autonomia e não independência. As coalizões, elas sempre têm que estar debaixo do guarda-chuva do projeto, seguindo as orientações gerais do projeto e as suas revisões que acontecerem ao longo do tempo. Não dá para cada coalizão fazer da forma como quer, de forma independente, tá certo? Tem autonomia, não independência. Na AT2, nós temos quantos daqueles agentes econômicos, né, que vocês identificaram, que são responsáveis por 80% da receita, como é que eu faço para engajar pelo menos 50% deles no Brasil 5.0 e nas coalizões digitais regionais?
Então, é o engajamento de metade do 80% do PIB, vamos dizer assim. Em termos de pessoas, né, a meta é que cada um desses agentes indique pelo menos uma pessoa para ajudar na estrutura do comitê. Quer dizer, trabalhar como curador, coordenador ou voluntário. Lembrando sempre que é um trabalho voluntário de algumas horas por semana. Então é só identificar a pessoa diz, bom, eu tenho 1 hora por semana, eu tenho 2 dias por semana, em função desse tempo que eu tenho, eu posso ajudar onde? Aí cabe ao curador de cada coalizão e os seus curadores das ATs verem o perfil dessa pessoa e ver onde que ela melhor se encaixa para poder ajudar. E com isso vai formando aquele grupo, né, de, de, de trabalho para desenvolver o que tem que ser desenvolvido. E a outra meta aqui é identificar pelo menos uma experiência de inovação e transformação digital na região, de modo que possa essa experiência ser compartilhada na própria região. É lógico que você pode pegar as experiências das outras coalizões, pegar o capítulo de experiências de sucesso, tudo isso são referências, né? Mas tendo uma referência na região, é importante que aquela passe a ser o exemplo regional, né? Então, cada região é importante ter um exemplo emblemático, começando quando falar daquele exemplo e, obviamente, trazendo aquela pessoa que é o interlocutor daquela experiência para dar depoimentos, para ajudar a estimular os demais a seguirem. E aí vai criando um núcleo, né, de experiências de sucesso e de pessoas interessadas nelas. Então, essa é a 2. A 3 é a mais extensa, promover a educação e capacitação profissional. Nós dividimos, Renato, só para você saber, aquela primeira a gente dividiu em 2, demanda e ofertas. Então, identificar demandas é uma coisa, identificar ofertas passou a ser um outro objetivo. E essas ofertas que são identificadas, de cursos, de capacitação, enfim, de ações de desenvolvimento, a gente então documenta isso naquele Fundamento 23, que tem esse nome, o mesmo nome, do capítulo 3.7 da Economia 5.0. Na versão do manifesto que está sendo publicada, nós já temos aqui, por exemplo, o Capacita Tech, que é uma iniciativa do Parque Tecnológico de Santo André. O terceiro objetivo aí são os profissionais de recursos humanos, por conta que eles que nas empresas ajudam, né, no ciclo virtuoso de desenvolvimento das pessoas. O quarto seriam os professores do ensino médio, que é o médio prazo, aqui é o curto prazo, aqui é o médio prazo, são os professores preparando os alunos para a nova geração de pessoas 5.0, e a quantidade acumulada de pessoas certificadas. Aí é importante que os curadores, os coordenadores, os voluntários ou integrantes, né, como ontem o Ari sugeriu, todos eles precisam fazer os 5 cursos, né, desses 5 fundamentos, não só fazer o curso, mas também, através da plataforma de colaboração do ecossistema, compartilhar informações, experiências, que já também está disponível, né? Funciona tanto pelo computador, como também pelo aplicativo, né? Depois, para o ano que vem, a gente vai desenvolver o certificação grau multiplicador. Esse grau multiplicador é alguém que já domina como grau pioneiro os 5 fundamentos, e ele pode ajudar a gente a transmitir, a divulgar os outros fundamentos dos outros pilares, no intuito de ir preparando mais pessoas para que eles possam ajudar a multiplicar o conhecimento já adquirido e as experiências já adquiridas. E, por fim, a de mais longo prazo é quantas pessoas no final eu estou preparando estejam preparadas, né, para os desafios de uma vida em sociedade, na sociedade 5.0. Né? Então, essas são as imagens que eu queria compartilhar. E agora, para cada uma dessas ATs,
nós preparamos uma planilha. Na verdade, o Renato preparou essa planilha e nós estamos revisando, tá? Essa planilha. Então, aqui está a planilha da região metropolitana de Sorocaba, quem são os curadores, né? Ontem, nós repassamos, e sábado também, um pouquinho com o Paulo, essas informações, dessas conversas que tivemos, até inclusive surgiram essas ideias de desmembramento do objetivo e tudo mais, já é um primeiro resultado, né, de revisão, né? Tem a governança, e parte daquela visão que a gente viu ali em cima, essa governança que aqui está, e aqui nós temos quem são esses agentes, né, esses atores. Então, quantos são do Conselho e quantos são do Comitê Executivo? Quem são do Conselho e quem são do Comitê Executivo? E as informações que a gente pede de cada um tem que ser sempre as mesmas, porque a gente depois tem que consolidar isso de alguma maneira, uma base de dados ou coisa assim, né? Então, lá, a organização, a função, o nome do representante, se ele é um agente econômico, se ele é um agente público, sociedade civil, academia ou instituto de pesquisa, celular, e-mail, o LinkedIn dele, né? O LinkedIn da empresa dele, caso a empresa dele tenha um LinkedIn, e aí vem o foco de atuação dele, no caso do Comitê Executivo das ATs. Deste grupo de pessoas, você tira, aqui são todos os que estão aí, vamos dizer assim, dispostos a ajudar, né? E aí você tira essa outra planilha, né, que apresenta as mesmas informações, só que aqui começamos a ter os dados numéricos que vão ajudar a preencher aquela planilha dos resultados lá. Então, você tem lá, por exemplo, para a T1, né, quantos foram contatados, quantos representam 80% do PIB, quantos agentes públicos já têm iniciativa de transformação digital. Depois vem para a T2, quantos já se engajaram no processo, quantos integrantes já compõem o quadro efetivo de curadores, coordenadores ou voluntários, se essa instituição tem uma experiência já publicada no manifesto, né? Quais são as demandas e tendências de especialidades que são necessárias, aqui sempre é uma indicação apenas, a relação disso tem que ir para um outro Word, um Excel, enfim, né? Quais foram as capacitações identificadas? Essas capacitações identificadas, inclusive, são publicadas lá no capítulo 3.7. Se vão tratar com os professores, como é que está isto? Certificação pioneira, certificação multiplicadora e pessoas preparadas para a sociedade. Cada linha dessa tem uma pessoa e tem a sua respectiva empresa. Uma empresa pode ter mais de uma pessoa. Então, quando for preencher aqui, ela é contactada, ela representa 80% do PIB, ela tem uma iniciativa, porque ela é um agente público aqui, é um agente público, né? Vamos colocar aqui, agente público, né? Aqui é o agente econômico, para facilitar um pouquinho mais, certo? Aí, engajados não importa se é público ou privado, se é sociedade civil, se é academia, se é instituto de pesquisa. Aqui, quantas pessoas daquela organização estão integrando a coalizão, né? Aqui, no caso, tem 2 pessoas. Então, essa quantidade aqui embaixo é a quantidade que vai aparecer nessa coluna aqui, ó. Então, Renato, só para você saber, nós criamos essa planilha para facilitar esse trabalho, tá? Poderia simplificar, eventualmente, nessa de governança, colocar essas colunas também, e aí eliminaria essa planilhazinha aqui. Mas nem todos que estão aqui, de fato, estão, de alguma maneira, trazendo as informações que se quer. Então, no início a gente começou assim, mas deve, ao longo do tempo, isso ser aperfeiçoado, tá? Bom, então, assim, em linhas bem gerais, era o que eu queria compartilhar com vocês nesse momento, tá? Então, nesse momento, eu dou uma paradinha e aí fica aberto aqui para as perguntas.
ou colocações, enfim. Eu acho que seria legal, seu Francisco, ter essa estrutura hierárquica desenhada no site também, né? Não sei se o senhor já colocou lá. Nós E colocamos, assim, quer ver, ó, se você pegar, por exemplo, a Coalizão Digital Regional, a página dela, nós temos a governança desenhadinha aqui embaixo. Ó. No caso da coalizão, a página do sistema, tá? Mesma coisa nós temos para o Brasil 5.0 com seus conselhos, tá? Não sei se era isso que você tinha imaginado. isso mesmo. Tá, então já está lá. Tudo que está aqui que eu apresentei nos slides, até onde eu apresentei, já devem estar publicados nos sites, nas páginas, tá? Para facilitar. Você não tem que levar a apresentação. Você está no meio de uma conversa, você abre o site, navega no site e mostra a mais atual, a informação mais atual que tem. Isso também ajuda a uniformizar a comunicação. Né? Todo mundo fala a mesma língua, tá certo? Aqueles propósitos que foram revisados, todos já estão publicados também. Então, se você entrar na página, está lá. Esse é um trabalho que a gente procura manter para poder ter uma uniformidade na comunicação. Ari ia falando alguma coisa? Sim, registrar, Francisco, que se juntaram a nós o reitor Paulo Roberto Ribeiro da Cruz, o nosso curador da T2 da ABC, e o Roberto Anacleto, primeira reunião conosco, e diremos logo na sequência, aqui chegou na ABC. Muito obrigado, Roberto, professor Paulo e o Roberto Cruz, também por estar se juntando a nós aí. Bom, então, nesse momento a gente cumpriu a primeira parte da agenda que nós tínhamos.